saber. Mas pronto, já estamos gravando aqui a nossa. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria imensa, como sempre, encontrá-los. Luísio, Antônio Vitor, Arthur, Ina, Gabriel, Gabriela, Cátia, Lucas, Milena, Paloma, Rafael, Raul, Renatinha, Saulo, Thaisa e Vitória. Sempre uma alegria muito grande. Hoje nós estamos concluindo a nossa matéria. Nós vamos ver, né, tudo que a gente tem que ver concluído hoje. Está chegando, Raul. E aí, queridos, é o seguinte, na quinta-feira, a nossa aula, eu estarei em sala, esperando vocês, mas será uma aula dedicada a tirar dúvidas. Então, na quinta-feira, se você não tem dúvida, se você está tranquilo em relação a isso, fica liberado, e a partir da semana que vem a gente não tem mais aula, tá certo? Então, a partir da semana que vem, nós não teremos mais aulas. Repito, quero que vocês aproveitem esses horários de aula para se dedicarem a estudar. É importante que vocês se dediquem aí a estudar e a se preparar para a prova. Lembrando que a nossa prova, a V3, será aí nos dias 10 de junho, a primeira chamada, e 15 de junho, a segunda chamada. A matéria, nós já falamos aqui mais uma vez, nulidades, decisões, recursos e ações de impugnação. Leia-se habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Tá? Então, hoje a gente vai concluir essa matéria. Eu quero ver com vocês hoje mandado de segurança e revisão criminal. Quinta-feira, repito, Renata, estarei em sala para eventuais dúvidas, alguns pontos aí que vocês queiram que a gente aprofunde. Semana que vem já nem precisa mais entrar na sala, vocês já estão liberados, com o único compromisso aí da prova no dia 10. Repito, eu prefiro fazer assim, já que a gente já viu a matéria toda, e vamos alcançar fazer essa revisão na quinta-feira, e vocês usarem esse horário que estariam ali, digamos, separado, reservado para a aula, para estudar. Estamos combinados? Ena, Saulo, Raul, Antônio Vitor, está tudo compreendido. Eu, de qualquer maneira, eu vou passar isso mais uma vez no nosso grupo de WhatsApp, mas peço que vocês também informem aos colegas, né, nos grupos de vocês, isso. Daqui para a prova, qualquer dúvida que vocês tenham, me manda por WhatsApp, me manda pelo torpedo do Unifonline, que eu vou estar sempre atento, mas canalizem, usem esse horário para estudar, tá bom? Queridos, nós falamos na semana passada sobre habeas corpus. Hoje a gente vai começar pelo mandado de segurança e pela revisão criminal. Eu queria voltar, hoje a gente vai ver isso aqui, mas eu queria voltar rapidinho para ver um último ponto que eu fiquei devendo a vocês na semana passada sobre o habeas corpus, que é o uso do habeas corpus como substituto, como sucedâneo recursal. Ou seja, como é que a gente vai usar o habeas corpus como substituição de um recurso? Como é que a gente usa o habeas corpus como um substituto a um recurso? Até 2012, por isso que eu trouxe esse fragmento dessa decisão de 2012, até 2012, nós tínhamos um entendimento muito consolidado do Supremo Tribunal Federal, Thaisa, de que era possível, Mileninha, substituir o recurso pelo habeas corpus de forma muito livre. Então, até 2012, nós vamos perceber que as partes vão utilizar de forma muito, muito livre, muito aberta, o habeas corpus como substituição, como um substituto dos recursos. Então, era muito comum
a gente vê a parte não apresentando uma apelação, apresentando habeas corpus, não apresentando um recurso sem sentido estrito, apresentando um habeas corpus. Isso era recorrente até 2012. Em 2012, o Supremo dá uma trancada nisso, dá uma restringida nisso, para dizer o seguinte, Renata, ele vai dizer, olha, se contra aquela decisão há a previsão expressa de um recurso, se contra aquela previsão existe a previsão expressa de um recurso, use o recurso. Eu somente vou poder admitir que você substitua o recurso por um habeas corpus em casos extremos, específicos, onde eu perceba que a tramitação regular do habeas corpus, a tramitação regular do recurso não atenderia à finalidade de proteção daquele direito. Em outras palavras, o Supremo vai dizer, olha, você não pode substituir um recurso por um habeas corpus. Se existe a previsão de recurso, usa o recurso. Em casos extremos, onde eu perceba que a regular tramitação do habeas corpus não resolveria, a regular tramitação do recurso não resolveria, aí eu permito que você use o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus ele tem uma tramitação mais simples. Como é que funciona o habeas corpus? Veja que nós já falamos na aula passada que o habeas corpus, Raul, de uma forma mais direta, se contra aquela decisão existe um recurso, usa o recurso. Usa o recurso. Você só pode substituir pelo habeas corpus em casos extremos em que você perceba que o recurso demoraria muito e a ilegalidade que existe ali é muito grave. É uma ilegalidade gravíssima que não dá para esperar o desenvolvimento natural do recurso. Aí seria possível substituir por isso. Pode perguntar. Professor, seria, por exemplo, um caso de uma pessoa que está presa há muito tempo? Poderia ser... Poderia ser, mas não só está presa há muito tempo, mas está presa há muito tempo, sem justificativa, sem fundamentação, né, e o recurso dele está demorando há muito tempo para ser julgado, seria efetivamente uma possibilidade. Tá? Vitor, não, ele não atende, ele não aceita a fungibilidade para o HC. A fungibilidade, no olhar do Supremo, repito, é muito voltada entre recursos, mas não para substituir o recurso por um habeas corpus. Tá? A tramitação do habeas corpus é muito simples. Eu apresento o habeas corpus, o juiz ou o tribunal decide ali se é o caso de concessão de uma medida liminar imediata. Depois, ouve a pessoa que é responsável pela prisão. Por exemplo, o juiz decretou a prisão. Eu entendo que a prisão ela é ilegal. Eu vou apresentar o habeas corpus no tribunal. Quando eu apresento esse habeas corpus no tribunal, o tribunal decide se concede uma medida liminar de forma imediata, vai ouvir a seguir o juiz, ele tem um prazo de 10 dias para ser ouvido. Depois disso, ele vai receber um parecer do Ministério Público e ele já julga o habeas corpus. Então, veja, eu interponho o habeas corpus, o juiz ou o tribunal vai decidir pela concessão de uma medida liminar, ouve a pessoa que é responsável pela prisão. Então, por exemplo, se a prisão é de um juiz de primeiro grau, eu vou apresentar o meu habeas corpus no tribunal. E o tribunal vai dar a oportunidade do juiz se manifestar. Depois disso, o Ministério Público, em parecer, vai dar a sua opinião sobre o fato e, finalmente, temos o julgamento do habeas corpus. Então, eu interponho o habeas corpus, tenho a concessão de medida liminar,
tenho, efetivamente, informações, 10 dias para aquela pessoa que é responsável pela prisão explicar a prisão, o Ministério Público emite um parecer e o tribunal julga. Então veja que o rito do HC é muito simples. Assim como é muito simples você saber onde apresentar o habeas corpus. Você sempre o apresentará numa instância acima. Então, se você está atacando uma decisão do juiz de primeiro grau, você vai apresentar o habeas corpus no tribunal de segundo grau. Se você está atacando a decisão do tribunal de segundo grau, você vai apresentar para o STJ. Se foi uma decisão do STJ, você apresenta o habeas corpus no STF, sempre um grau acima, né? Se você estiver discutindo, por exemplo, um ato, Renata, de um delegado de polícia, se o teu habeas corpus é contra uma decisão, uma ação de um delegado de polícia, você vai apresentar isso no juiz de primeiro grau. Então é sempre uma instância acima. E simples assim. Apresento o habeas corpus, decido ali se é o caso de conceder logo uma medida liminar pela urgência, ouço a pessoa que é apontada como autora da ilegalidade, parecer do Ministério Público e julgamento. Encerramos o habeas corpus. Tá? Então, veja, a regra é que se há recurso, usa o recurso. É possível a substituição por habeas corpus em situações extremas, né, onde eu perceba que a tramitação regular do recurso não seria suficiente para proteger como merece ser protegida aquela situação, porque ela é muito urgente, ela é muito imediata. Tá bom? Queridos, nós vamos ver agora o mandado de segurança e vamos ver agora a revisão criminal e, repito, com isso a gente termina a matéria do semestre. Mas o estudo que eu quero fazer com vocês em relação ao mandado de segurança é um estudo comparativo. Porque a relação do mandado de segurança com o habeas corpus é uma relação que eu costumo chamar de um lençol curto. Sabe aquele lençol curto, Renata, que quando você puxa para cobrir a cabeça, ele descobre os pés e vice-versa? É o que a gente tem com o mandado de segurança. Vejam, vocês estão vendo aí no slide a hipótese, né, de uso do mandado de segurança que nós temos. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então ele deixa claro, né, que eu vou usar o mandado de segurança, né, naquelas hipóteses específicas em que não caiba habeas corpus nem habeas data. Então veja só, se cabe habeas corpus, e caberá habeas corpus sempre que existir um risco à liberdade de locomoção, à liberdade de ir e vir, se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Então essa é a relação. O uso, portanto, do mandado de segurança é um uso subsidiário. Então, a gente vai ter aqui um uso subsidiário. Quanto mais eu visualizar a possibilidade de usar naquele processo o habeas corpus, menos eu vou utilizar o mandado de segurança. É por isso que no processo penal, como nós utilizamos muito o habeas corpus, por existir muitos riscos potenciais à liberdade motora, a gente usa pouco o mandado de segurança. Então, repito, aqui eu tenho uma balança que quanto mais eu vou usar um, menos eu uso o outro, já que o mandado de segurança tem uma natureza subsidiária. Então, a gente precisa entender que o habeas corpus protege um tipo específico de direito líquido e certo, que é o direito de ir e vir, é o direito de locomoção, e o mandado de segurança protege outros direitos líquidos e certos,
não amparados ali por habeas corpus ou por habeas data. Tá? A segunda pergunta, professor, o desembargador, a Câmara, aproveita o parecer do Ministério Público de primeiro grau da vara que deu negativo, o parecer do réu, ou vai ter um parecer do MP do tribunal? É um parecer novo do Ministério Público de segundo grau. É um procurador de justiça que trabalha diretamente no Tribunal de Justiça que vai dar um parecer sobre aquele habeas corpus. Eu não aproveito nada que vem do primeiro grau. É um novo parecer feito por um procurador de justiça que é um membro do MP de segundo grau. Viu, Sandra? Então, veja, o mandado de segurança, repito, é uma ação constitucional, tal qual o habeas corpus, mas ele tem, efetivamente, uma natureza subsidiária. Se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. E quanto mais couber o habeas corpus, menos vai caber mandado de segurança. Ele também vai proteger um direito líquido e certo, portanto, ele exige aqui uma prova pré-constituída. E o jus postulandi, ao contrário do habeas corpus, que a gente viu na quinta-feira, pode ser apresentado por qualquer pessoa, o jus postulandi somente pode ser apresentado por advogado ou por membro do Ministério Público. Eu tenho aqui uma peça, portanto, técnica. Né? Eu tenho aqui a apresentação feita pelo advogado, na defesa daquele réu, ou pelo Ministério Público. É possível o uso de medida liminar, da mesma forma que a gente viu lá no habeas corpus na quinta-feira, ou seja, se eu não tiver como esperar a tramitação do mandado de segurança, eu vou autorizar a concessão de imediato de uma medida liminar. O prazo de interposição é de 120 dias, então para que eu apresente, para que eu maneje um habeas corpus, desculpa, um mandado de segurança, eu tenho aí 120 dias a contar da data em que eu tomei ciência, são 120 dias corridos, 120 dias corridos. A gente usa aqui a lógica da lei especial do mandado de segurança, que é a 12.016, já era assim, inclusive, antes do novo CPC, são 120 dias corridos. O dia que você tomou o conhecimento, conta 120 dias. E a lei 12.016, ela diz o seguinte: se contra aquele ato existe a previsão na lei, Renata, Milena e todos os outros, de um recurso com efeito suspensivo, use o recurso. Então, se contra aquele ato há um recurso, já há previsão de um recurso esse com efeito suspensivo, usa efetivamente o recurso. Não havendo, aí sim você pode utilizar o mandado de segurança. Aí eu preparei aqui um quadro, resumo, né, que mostra as diferenças entre o habeas corpus e o mandado de segurança. Tá? Um habeas corpus e o mandado de segurança. Se ela já tiver transitado, Vitor, aí é o caso, como a gente vai ver daqui a pouco, de revisão criminal. Tá certo? Eu só poderia utilizar contra uma decisão que transitou em julgado o habeas corpus e mandado de segurança em situações muito excepcionais, onde existisse ali uma ilegalidade muito óbvia que a revisão criminal não conseguisse dar cabimento, dar conta dela. Então, veja só, temos aqui as diferenças entre habeas corpus e mandado de segurança de forma organizada, didática. Né? Primeiro, o habeas corpus ele vai ser a garantia que protege um tipo específico de direito de ir e vir, que é o direito de locomoção, direito de ir e vir, o direito motor. Então, o habeas corpus protege, né, um direito líquido e certo específico, que é o direito de locomoção. Já o mandado de segurança, como a gente viu agora há pouco, tem um uso subsidiário, ele vai proteger todo e qualquer direito líquido e certo, não amparado pelo direito de locomoção, não amparado pelo habeas corpus. O jus postulandi do HC é irrestrito, posso usar, qualquer pessoa vai poder usar, e isso gera, como a gente viu na aula passada, uma consequência imediata, que é a informalidade da interposição. Essa interposição vai ser feita de maneira
informal, diferentemente do que a gente tem desse lado. Aqui eu tenho um jus postulandi que é restrito, né? É um jus postulandi que é restrito. Portanto, eu tenho que ser advogado ou membro do Ministério Público para que eu apresente, e, como consequência, o mandado de segurança já exige uma formalidade na interposição, né, que ele não exigirá no habeas corpus. A informalidade sempre no sentido da estrutura da peça. O procedimento é sempre aquele, Raul, que eu passei. Interponho, apresento ali ao juiz, vai decidir sobre a liminar, informações da parte coatora, parecer e julgamento. Essa tramitação aqui ela é a mesma para o habeas corpus e para o mandado de segurança. A informalidade aqui no sentido da petição, né? A petição de habeas corpus ela não será olhada com um rigor técnico de que eu tenho que ter ali a exposição de fatos, tenho que ter o direito muito bem adequado, tenho que ter o pedido muito bem feito. Não. Né? Eu tenho um maior grau de informalidade feito aqui. Diferentemente do mandado de segurança, que aí eu vou exigir um rigor técnico feito, né? Que o pedido seja corretamente adequado, que a fundamentação esteja em harmonia com o direito. Tudo isso eu vou exigir nesse momento, tá? Como a gente viu, o habeas corpus não tem prazo para interposição, pode ser interposto a qualquer tempo, a qualquer momento, diferente do mandado de segurança, que eu tenho um prazo aí de 120 dias para efetivamente apresentá-lo. Então, o habeas corpus tem um prazo indeterminado, eu não posso vincular a um prazo específico, já o mandado de segurança, ele vai ter um prazo de 120 dias. Quanto à possibilidade de substituição, nós já vimos que o habeas corpus, em regra, pelo entendimento da jurisprudência, não pode substituir recurso, apenas em casos muito extremos. Já o mandado de segurança, a gente vai perceber, né, que ele tem efetivamente a possibilidade de ser uma via alternativa ao recurso, desde que o recurso não possua efeito suspensivo, desde que ele em si não tenha efeito suspensivo. Então, esse quadro aqui, eu já disponibilizei esses slides lá no AVA e na semana passada no nosso grupo de WhatsApp, é isso aqui que vocês precisam saber para a prova, tá certo? Então, o que eu cobrar do mandado de segurança vai estar nesse quadro, porque ele resume os pontos importantes. Ele protege qualquer direito líquido e certo, já o HC protege só Eu vou atualizar, Vitor, mas vale aquele que está no grupo de WhatsApp, mas assim que terminar a aula eu substituo por esse aqui, tá certo? Talvez tenha sido algum erro lá de digitação. Temos aqui, efetivamente, essa lógica direta. Um protege qualquer direito de certo, o outro, o direito à locomoção. Um só pode ser apresentado por habeas corpus, por advogado ou por membro do Ministério Público, e o outro por qualquer pessoa. Um tem um prazo de 120 dias e o outro tem um prazo indeterminado de apresentação dessa medida. Tá? A revisão criminal, né? A revisão criminal, ela é a última peça que nós vamos ver. Primeira coisa da revisão criminal, ela é utilizada apenas e tão somente para o enfrentamento de decisões que transitaram em julgado. Então, a revisão criminal, ela será apresentada apenas e tão somente contra decisões que transitaram em julgado. Então, o requisito básico, o requisito fundamental para que eu apresente uma revisão criminal é ter ocorrido o trânsito em julgado. Tanto é que, para que eu apresente, ele vai
efetivamente exigir isso. Sim, Raul, ela é equivalente à ação rescisória no processo civil, mas ela possui duas diferenças significativas em relação à ação rescisória. Primeiro, que ela não possui prazo definido, diferentemente da rescisória, que tem um prazo de 2 anos. Segundo, que lá na ação rescisória, qualquer das partes que estiveram ali no processo civil podem apresentar a rescisória. No processo penal, não. No processo penal, a revisão criminal ela é exclusiva do réu. Então, ela tem uma equivalência à ação rescisória? Tem, porque, assim como a rescisória, tem como objetivo desconstruir, desfazer a coisa julgada. Mas ela possui duas diferenças essenciais. Primeira diferença, não tem prazo. A ação rescisória tem um prazo de 2 anos. E segunda diferença, ela pode ser apresentada só pela defesa. A acusação não apresenta revisão criminal em nenhuma hipótese. Diferente da ação rescisória civil, que qualquer das partes ali que estiveram no processo podem efetivamente manejar e apresentar esse determinado tipo de ação. Uma outra diferença importante é o seguinte: vamos trabalhar com essa específica ideia de que qualquer um pode, de que não há prazo. Nós vamos ter, na revisão criminal, a possibilidade, Renata, de um sucessor daquele condenado apresentar a revisão. Então, Lucas, imagina o seguinte: o cara foi condenado, cumpriu a pena, terminou de cumprir a pena, morreu. Mesmo assim, os sucessores dessa pessoa terão legitimidade para, a qualquer tempo, apresentar uma revisão criminal. E qual seria o interesse dessas pessoas? Ora, não apenas a questão moral e social de, aspas, limpar a honra, limpar o nome daquele condenado, mas até um interesse mais objetivo, mais concreto. A gente sabe que as dívidas que aquela pessoa tem, por exemplo, o dever de reparar o dano causado por um crime, passam ao espólio. Não passará ao patrimônio particular dos sucessores, mas passa ao espólio. Se passa ao espólio, ao anular aquela condenação, consequentemente eu anulo o dever de reparar o dano, eu tenho aí como consequência a possibilidade concreta, efetiva, de ter ali, né, dentro daquele elemento, a situação de ter um efeito positivo para os sucessores, já que eles não terão mais que pagar aquela obrigação, aquela dívida. Então, veja, eu posso apresentar efetivamente a revisão criminal, mesmo depois que a gente tenha o cumprimento, né, efetivamente da pena. Pode, Raul. Vitor, veja só. Se um sucessor dele, depois que aquele condenado já morreu, pode apresentar a revisão, com muito mais propriedade o próprio condenado poderia, mesmo já tendo cumprido a pena. Por quê? Porque ele quer anular aquela condenação, ele voltaria a ser tecnicamente primário, ele não teria maus antecedentes, ele não teria a obrigação de reparar o dano. É por isso que eu gosto de começar pela ideia de que os sucessores podem apresentar, porque, repito, se os sucessores podem apresentar, com muito mais propriedade, o próprio condenado. Tá? Raul, imagina que depois que houve a morte daquele determinado condenado, os sucessores ficaram sabendo de uma nova prova, uma prova que não era conhecida antes, por exemplo, o exame de DNA ou qualquer outro elemento, que inocentaria aquele agente. Eles poderão apresentar a revisão criminal para desfazer, desconstruir aquela determinada condenação. Tá? Então, o que a gente precisa entender da revisão criminal? Primeiro, ela é uma ação dirigida à rescisão da condenação.
Segundo, ela não tem prazo determinado, limitado, podendo ser apresentada até mesmo pelos sucessores do condenado, caso o condenado venha a morrer. Ela só pode ser apresentada pela defesa. E ela pode ser apresentada mais de uma vez se eu perceber que surgiram novas provas. O que eu não posso é reaproveitar provas. Para eu apresentar uma revisão criminal, tem que surgir ali uma prova que não era conhecida, um elemento que não era conhecido. Pode perguntar, Raul. Professor, o objetivo dos sucessores em entrar com uma revisão criminal, depois que o pai deles, por exemplo, faleceu, né? É questão de indenização do Estado ou é algum outro motivo? Pode até ser, mas é um objetivo mais direto, porque veja só, quando ele é condenado por um crime, você aprendeu lá em direito penal que a condenação, um dos efeitos da condenação é tornar a obrigação de reparar o dano concreta. Então, essa obrigação de reparar o dano vai para o espólio. Se vai para o espólio, aquele sucessor vai receber menos dinheiro. Se eu anulo essa condenação, eu não tenho aquela obrigação do espólio, eu vou receber mais dinheiro. É essa a diferença que a gente vai ter aqui. Ou seja, há um resultado concreto, efetivo aqui, que vai ser considerado. Fora a questão da imagem também, né, de você apagar, digamos assim, aquela condenação. Veja que o artigo 621 fala em que hipóteses eu posso apresentar a revisão criminal. A revisão dos processos findos, ou seja, daqueles que houve o trânsito em julgado, será admitida. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames, documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Eu queria destacar esse inciso 3º, porque ele é o inciso mais utilizado para a apresentação de revisões criminais na prática. Veja, depois que terminou o processo, foram descobertas novas provas. Olha a palavra que ele usa aqui: inocência. Isso aqui é interessante, Paloma, Ana, Renata, porque é o único artigo do Código de Processo Penal que usa essa palavra. É o único artigo que fala de inocência. A ideia aqui qual é? A inocência vem, né, de que você está provando, de alguma maneira, de alguma forma, que você tem uma desconstrução daquela condenação. Ele optou aqui, Paloma, por uma expressão, repito, mais ampla. Quando nós estudamos decisões aqui nesse semestre, nós exploramos lá o artigo 386, nós vimos que o código é bem preciso na hora que ele fala das hipóteses de absolvição. Não haver prova de que o fato existiu, está provado que o fato não existiu, ele é bem detalhado. Aqui ele usou uma expressão mais aberta, inocência. E ele usa essa expressão mais aberta de forma propositada. Ele está usando isso aqui de uma forma consciente. Ele quer propositadamente dizer, olha, vamos ampliar isso aqui para dizer, olha, se aquela nova prova faz com que você consiga provar que o fato não existiu, ou que você não é autor, ou que aquele fato foi em legítima defesa, não importa. O que importa é que tudo isso conduzirá ao reconhecimento da sua inocência. Assim como é possível utilizar a revisão criminal apenas para diminuir a pena. Ou seja, eu posso movimentar a revisão criminal não apenas para, de alguma maneira, ser absolvido, mas eu posso movimentar a revisão criminal visando, objetivando, ter aqui uma a retirada de uma qualificadora, uma retirada de uma atenuante, de um agravante. Então, eu posso efetivamente ter, dentro dessa perspectiva, tudo isso. Eu posso afastar aqui uma causa de aumento de pena, eu posso ter aqui uma prova, né, que levou efetivamente ao reconhecimento
de uma atenuante. Então, veja, a revisão criminal ela será movimentada não apenas para zerar o jogo, não apenas para abolir, rescindir por completa condenação. Eu posso querer utilizar a revisão criminal apenas para diminuir a pena. Duas últimas informações sobre isso. Primeira é exatamente a pergunta do Vitor. Qual é o procedimento? A revisão criminal, ela exige prova pré-constituída. Ela exige uma prova pré-constituída. Então, eu não tenho como produzir a prova durante a revisão. E como é que é o procedimento? Quando você apresenta a revisão criminal, daqui a pouco a gente vai ver onde é que eu apresento, quando você apresenta a revisão, eu vou ouvir a outra parte tem, tem a possibilidade de ser ouvida no prazo de 15 dias, depois eu tenho um parecer do Ministério Público, e depois já vou efetivamente para o julgamento. Veja que é muito rápida a tramitação da revisão, não tem grandes discussões, grandes elaborações em relação a isso. Apresento a revisão, ouço a outra parte, parecer do Ministério Público e julgamento. E aonde é que eu vou apresentar essa revisão? Qual é o juízo de competência para essa revisão? Quem é competente para tratar da revisão? A competência se o processo, vejam só, se o processo começou, Rafael, no primeiro grau, significa que aquela pessoa não tem competência por prerrogativa de foro. Se ela começou no primeiro grau, se a ação penal foi iniciada no primeiro grau, né? O que é que a gente vai ter? Independentemente de onde ela transitar em julgado, a revisão sempre será apresentada no tribunal de segundo grau. Então, o que a gente tem aqui? Se a ação começou no primeiro grau, ela começou no primeiro grau, a revisão criminal será apresentada sempre no tribunal de segundo grau, ou seja, se eu estiver falando de Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal, se eu estiver falando de Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça. Não importa onde aquele processo transitou em julgado, a revisão criminal sempre é apresentada no segundo grau. Agora, se eu estiver falando de ações penais que envolveram competência por prerrogativa de foro, imagina, por exemplo, um governador de estado que é julgado diretamente lá no STJ. Ele vai ter no próprio STJ a apresentação da revisão criminal. Então, a regra de competência é muito simples. Se o processo começou no primeiro grau, não interessa onde transitou em julgado, a revisão será processada no tribunal de segundo grau. Agora, se eu estiver falando de competência de foro, se ele já começou em um desses tribunais, aí será o respectivo tribunal, Ravel, que irá processar aquela revisão. Raul, veja só, se a revisão criminal é privativa da defesa, querendo ali a absolvição, rescindir uma condenação, quem seria a outra parte? A acusação. Então, eu sempre vou ter a acusação sendo ouvida da outra parte, quer seja pública, quer seja particular. E depois o Ministério Público vai emitir um parecer como fiscal da lei. Lembra que o Ministério Público tem duas funções. Ele atua como custos legis e dominus litis. São duas funções distintas. Diga, Raul. É porque o senhor falou que depois que ia ter um parecer do Ministério Público, né? E pareceu que seria uma relação entre duas partes. Não, porque na minha cabeça ficou assim, vai ter primeiro a manifestação da defesa e depois vai ter da outra parte. Aí eu fiquei naquela dúvida, que outra parte seria essa? O Ministério Público atuando como dono da ação. Como dono da ação. Entendeu? Ou seja, o Ministério... Então vai ter a manifestação do Ministério Público duas vezes, né? Mas em funções diferentes. Num momento, ele está atuando ali como o órgão acusador. No outro, através de um outro membro do Ministério Público, porque, veja, quem vai se manifestar aqui é o Ministério Público de primeiro grau. De primeiro grau.
Ele que foi o dono da ação lá embaixo, ele que acusou. E depois o procurador vai atuar no parecer, atuando aqui como fiscal da lei, dentro de uma posição mais neutra. Vitor, será sempre no respectivo tribunal. Se a ação correu no STJ, ele foi condenado pelo STJ, a revisão criminal será no próprio STJ. Se foi o STF que desenvolveu o processo e lá ele foi condenado, a revisão criminal será no próprio STF. É por isso que a regrinha de competência é simples. Se a ação começou no primeiro grau, eu vou ajuizá-la no tribunal de segundo grau. Se a ação começou em algum tribunal, é no próprio tribunal que você vai apresentar a revisão criminal. Tá? Então, começou no primeiro grau, vai encaminhá-la para o segundo grau. Se foi no tribunal superior, é no próprio tribunal superior. Vamos imaginar, repito, um governador que tenha sido julgado no STJ. Quero apresentar uma revisão criminal. A apresentarei no próprio STJ. Tá claro? Queridos, com isso nós terminamos a matéria do semestre, matéria toda vista. Milena, vocês estão oficialmente livres de mim. Aloysio, pode comemorar, você está livre do Motinha, né? Mas antes de acabar a aula, eu queria, de forma muito sincera mesmo, agradecer a vocês, né? Eu queria aqui, com toda a gratidão do mundo, agradecer a paciência, as dúvidas, a dedicação de vocês durante esse longo semestre. Nós começamos as nossas aulas lá na primeira semana de fevereiro, que é no comecinho de fevereiro, avançamos aí por 4 meses, né? Então, assim, a matéria está toda vista, bem vista, e eu não teria conseguido isso, Isa, sem a participação de vocês. Muito obrigado pela presença. Eu tenho consciência de que a aula remota, ela exige mais da gente, né? Sobretudo de vocês. Então, queria muito, muito mesmo agradecer a vocês pela presença. Façam a minha propaganda para o próximo semestre, que eu ainda tenho conta para pagar, então tenho que dar minhas turminhas, mas eu queria muito agradecer a vocês em relação a isso, a dedicação, as perguntas, o respeito, a presença em sala de aula, mesmo com as dificuldades que o regime remoto nos traz, tá bom? Então, assim, fica aqui a minha gratidão, eu não poderia encerrar esse semestre sem expressamente agradecê-los a cada um de vocês. Eu não vou nominar porque cada um de vocês aí é responsável por isso. Fique muito, muito, muito certo de que sou muito grato a vocês, tá bom? Matéria vista, tudo que a gente precisava ver nós vimos. Na quinta-feira, vocês estão liberados, eu vou estar em sala para dúvidas, se vocês tiverem, e na semana que vem em diante, já não temos mais aula, já estão completamente liberados. Aproveitem esse horário para estudar para as provas, lembrando que a nossa prova será no dia 10 de junho, aquela matéria que eu já passei hoje de novo, decisões, nulidades, recursos e essas ações de impugnação, naquele mesmo formato da primeira prova, tá certo? Vai estar lá no AVA, baixa a prova, responde, encaminha pelo AVA. E qualquer dúvida até a prova, Milena, Renata, Kátia, Raul, me manda pelo Uniformline ou me manda pelo nosso grupo de WhatsApp, que eu vou estar muito atento, tá certo? Quinta-feira, repito, a gente vai estar em sala de aula para dúvidas e depois vocês estão liberados, tendo aí o único compromisso